Você já tentou tocar sanfona e sentiu que, mesmo decorando as notas, a música simplesmente não acontece? Calma, você não está sozinho. Nesse vídeo eu vou te mostrar as três dimensões da inteligência musical que mudaram completamente a forma como eu toco e ensino sanfona para os meus alunos. Vamos lá! Esse é um assunto que eu gosto muito de trabalhar, principalmente porque a coisa mais comum de ver nos sanfoneiros iniciantes é o cara pega, estuda, aprende escala, aprende acorde, aprende arpejo, mas acaba travado na hora de tocar uma música, na hora de fazer um show, não sai. Simplesmente ou sai e parece que está faltando alguma coisa. Então, essa ideia das três dimensões da inteligência musical foi um conceito que eu desenvolvi, você não vai achar na internet desse jeito que eu estou explicando, porque isso aqui foi desenvolvido com base na minha experiência e é a forma que eu desenvolvi para ensinar meus alunos. Então, como é que vai funcionar? Se a música fosse uma faculdade, uma escola, na verdade, na faculdade de música funciona assim, teriam 5 disciplinas, ou 6, né? As disciplinas seriam ritmo, harmonia, treinamento de ouvido, técnica, repertório, e a sexta, que alguns fazem ou não, é improvisação e composição. Mas, de todas elas, eu acho que a gente pode interpretar como três camadas que se sobrepõem, né? Como se tivesse naquele vídeo Divertidamente, né? Tem três bonequinhos dentro da cabeça da pessoa, um controlando a dimensão lógica, intuitiva, outro a dimensão primeiro, a lógica racional, o outro, a intuitiva, perceptiva, e a outra, a parte mecânica, que é a coordenação a coordenação motora. Tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho esse livro. Esse livro aqui é muito interessante, é o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. É um livrão, é um livro que a pessoa precisa esperar, ter um tempo para ler. Mas nesse livro aqui, ele desenvolve o conceito que tem dois sistemas. Um sistema 1 e um sistema 2. Um é mais rápido, racional, o outro é mais intuitivo. Um é mais lento, racional, e o intuitivo ele é mais rápido. Eu associei basicamente lógico-racional com perceptivo e ainda coloquei uma dimensão da inteligência musical que é um pouco diferente das outras inteligências, que é a inteligência mecânica, né? Que é a técnica. Tem muitas pessoas que parecem que estão tocando ali, a mão vai sozinha. É basicamente isso. Então, quais são as três dimensões aqui que eu categorizo da inteligência musical? A primeira é a dimensão lógica. A primeira não, né? É uma das três. A primeira que eu vou falar aqui é a dimensão lógica, racional. Eu tenho isso muito forte em mim de entender, eu já estudei engenharia, eu gostava de matemática, essas coisas, e naturalmente a música, ela tem um lado matemático, da contagem dos tempos, dos acordes, das escalas. Então é meio que uma matemática que a gente faz algumas operações, como transposição, quando a gente monta um acorde, e aí a gente vai relacionando um acorde com outro, a gente pode entender isso de uma forma matemática. Inclusive na Grécia Antiga, eles estudavam o quadrivium, que é o quê? Era aritmética, geometria, astronomia e música. Então a música seria considerada como uma disciplina exata, né? Hoje a gente tem a música não tanto como esse rigor matemático, porque a música é uma obra de arte que tem sentimentos e tal, e ficou um pouco separada das disciplinas matemáticas. Mas essa parte lógica, racional na música é muito forte, porque se eu olho uma sanfona que tem uma quantidade dessas de tecla, os baixos da sanfona, a gente precisa entender qual é a lógica que tem por trás disso. A segunda que eu vou falar aqui é a dimensão sensitiva, perceptiva, intuitiva. É uma dimensão
é mais do coração, que é uma percepção. A memória musical é tudo ligado a esse lado da música, do ouvido, né? O lado da intuição, de você tocar no swing, de você ter um ritmo, de você essa parte que não é tão racional assim, mas que ela acontece rápido. Por exemplo, quando a gente ouve uma música, muitas vezes a gente está ouvindo uma música e tem a sensação que ela parece muito com uma outra. E aí, isso aí, na verdade, é a sua percepção dizendo: tem alguns elementos dessa música que estão presentes em outra música. E aí, quando você entende um pouco de teoria, a dimensão lógica pode identificar quais são esses elementos para depois você tocar na dimensão mecânica. E por fim, aqui para explicar para vocês, a dimensão mecânica é tudo aquilo que diz a execução instrumental, né? O movimento das mãos, a abertura do fole, a dinâmica, né? Tudo que é questão de dedilhado, técnica, velocidade, sensibilidade, articulação, tudo isso está na dimensão mecânica. Tem gente que consegue tocar muito rápido, tem gente que tem uma agilidade muito desenvolvida na sanfona, outras pessoas não. Outras pessoas tocam mais lento e erram. Por quê? Cada um tem uma inteligência mecânica, uma inteligência motora diferente para desenvolver isso. Então, quando a gente tem essa ideia, tudo que a gente for tocar na sanfona, a gente pode ter esses três vieses, essas três dimensões. Por quê? Quando a gente está tocando, a música ela tem que acontecer no tempo. Então, muitas vezes, a gente não lembra um trecho, mas quando a gente começa a tocar, meio que a mão vai sozinha. Então, isso aí é a mecânica que foi treinada. Você está tocando ali, a mão praticamente vai sozinha, é considerado uma inteligência mecânica. Outras vezes você está meio perdido, você esqueceu racionalmente, você esqueceu qual é o acorde, mas você está tocando ali em grupo e o seu ouvido fala, ah, é esse acorde, e aí você chega e toca. Então, cada uma dessas dimensões, elas são ferramentas que vão ajudar a gente a tocar, a gente a sair do sufoco em algumas horas que a gente está tocando essa música. Então, eu preparei aqui alguns exemplos de erros que eu já vi muitos dos alunos comentarem. O primeiro que eu coloquei aqui, ele é relativamente comum, que eu chamei de calculista. O calculista, ele falta um pouco a dimensão intuitiva, ele tem menos essa percepção, essa sensibilidade, o que faz que a dimensão racional e muitas vezes a mecânica também, ela seja muito desenvolvida. Então, ele sabe muita teoria, treinou muita técnica, sabe que o certo é tocar com metrônomo, tocou com metrônomo, consegue fazer coisas muito rápidas, junta as mãos, mas a parte da percepção não consegue tirar a música de ouvido. A percepção rítmica, ele toca meio quadrado, parece que não tem swing. Então, esse cara precisa desenvolver mais a dimensão intuitiva. E isso muitas vezes significa que ele vai ter que voltar atrás, ele vai ter que dar alguns passos atrás no desenvolvimento para poder desenvolver essa parte com um pouco mais de cuidado. Aí vai precisar de humildade para sentar, voltar, porque a dimensão intuitiva ela é uma das que mais demora. Um pouco disso eu tenho também. Eu percebi que durante meu aprendizado de sanfona, alguns anos atrás, eu aprendi a música Nilopolitano, um instrumental de Dominguinhos que é muito rápido, é muito ligeiro. Então eu toquei. É no outro registro aqui, ó. E eu percebi que eu fiquei muito mecânico, muito calculista. E eu não conseguia entender a harmonia, o que eu estava tocando. Eu não conseguia perceber e hoje eu tenho que parar para estudar direito e fazer isso. Então, o calculista, ele tem muito isso, né? Ele sabe ler partitura,
mas tem que prestar atenção nisso. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer. Um segundo perfil que também comete um erro é o que fica travado na sanfona por falta de mecânica. Geralmente, ele toca um instrumento, né? Pode ser um instrumento de sopro, um instrumento de cordas, né? O baixo, o violão, guitarra, ou até mesmo um pianista, que ele vai travar no fole. Quando ele chega, alguns alunos me chegam também do acompanhamento individual, e eu percebo muito isso, principalmente com quem toca violão. Ele muitas vezes já tem um repertório, já tem uma inteligência musical, já consegue tocar o violão, já entende um pouquinho de teoria, ou às vezes não entende muito de teoria, mas entende o básico. Quando a gente pega na sanfona, a gente precisa entender um pouquinho mais de teoria do que no instrumento de, por exemplo, o violão, que a gente toca mais ou menos só o acompanhamento. Na sanfona, a gente precisa montar o acorde e cada hora a gente vai montar o acorde numa posição. Então a gente tem que entender como é que vai funcionar esses acordes, né? Os intervalos, saber quem é a tônica, a terça. Então a gente precisa disso e precisa a mecânica. E a mecânica na sanfona é uma das mecânicas mais complexas de todos os instrumentos, porque a sanfona ela tem o teclado, o baixo, o fole, então a gente tem que ter uma mecânica muito bem alinhada, muito bem coordenada para sair. E muitas vezes a pessoa que vem de um outro instrumento não desenvolveu essa mecânica, tendo a dimensão teórica e tendo a dimensão da percepção muito bem desenvolvida. Então, esse eu acho que é o mais fácil de resolver, porque a dimensão mecânica é só sentar e praticar. E aí a pessoa vai ter que ter a virtude da paciência. Então tem que praticar, praticar lento e aumentando aos poucos. O terceiro perfil que apresenta um desequilíbrio nessas dimensões da inteligência musical é o que eu chamo de músico de ouvido. É um cara que tem ouvido bom. Geralmente, eu conheço um colega meu que é cantor e ele resolveu aprender a tocar sanfona. Ele tem uma percepção muito boa. Ele procura os solos e ele acha de ouvido. E aí ele desenvolve a mecânica, né, de acordo com o que procurou. Muitas vezes essa mecânica não está muito limpa, o dedilhado está meio esquisito, está meio estranho, tem alguns vícios, mas ele toca. Ele toca, faz a introdução e se acompanha. Mas se ele tivesse a parte de teoria, se ele estudasse um pouquinho de escalas, de acordes, de arpejos, intervalos, entender o dedilhado, entender a lógica dos ritmos, né? Então, essa dimensão lógica, se ele conseguir completar isso, equilibrar com as outras, aí ele vai muito longe, porque ele já tem o básico. Então, basicamente, são esses três problemas que você pode ter pela falta de cada uma dessas dimensões da inteligência. Então, o que você faz? Primeira coisa é identificar qual é a dimensão que você tem maior deficiência, qual é que você está mais fraco e qual é que você é mais forte. Geralmente, quem é iniciante vai sentir uma dificuldade em todas as três. Aí você procure evoluir equilibrado. Mas eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode desenvolver cada uma dessas dimensões da sua inteligência musical, desenvolver mais a sua musicalidade para você ter mais habilidade e competência para conseguir tocar as músicas que você gosta. Então, primeira dimensão que eu acho que é a mais fácil, que é mais rápida da gente dominar, é a teórica, né? Muita gente acaba viciando e estudando muito mais teoria do que consegue aplicar, do que consegue entender de uma forma perceptiva. Isso também é ruim. Mas se você tem uma dificuldade na teoria, a internet tem muito curso, tem muita informação, tem apostila, livro, partituras, cifras, uma infinidade de possibilidades. Então, você tem que saber filtrar, tem que saber selecionar. Eu aconselho comprar um curso bom, fazer uma aula particular, se você tiver condições com um professor, que a aula particular geralmente é mais cara do que o curso, e você procurar
assimilar esse tipo de teoria. Mas tem muito livro, muito... Moço, deu uma coceira aqui no nariz. Ai. Então, voltando aqui ao vídeo. Tem muito curso na internet. O que mais tem na internet é informação de teoria musical. E aí cabe a você se fazer um planejamento. Alguns alunos me pedem para fazer, me pagam uma aula individual, apenas uma, justamente para eu desenvolver um programa de estudos para ele. Eu perceber quais são as dificuldades e aí eu dou algumas recomendações, né? Algumas pessoas me procuram com essa finalidade, indicam o repertório justamente para fazer isso. Então, se sua dificuldade é teoria, é a mais fácil. Você sentar, você entender ali, você aprende muito rápido. A segunda dificuldade, quando você tem a falta da mecânica, ela também é fácil, mas tem alguns detalhes que você tem que tomar cuidado para você não desenvolver vícios. Então, a dimensão mecânica, você tem que tocar lento. E aí, a forma que você estuda, a forma que você planeja aqueles 20, 30 minutos que você tem por dia, ou a 1 hora, 40 minutos, mas aquele tempo que você tem que tocar de uma maneira que você evita ao máximo tocar notas erradas. Nem que você tenha que encurtar um trecho, nem que você tenha que diminuir a velocidade. Então, a dica para desenvolver a mecânica é você entender qual é o básico da mecânica da sanfona. É a posição da mão. Então, quando você está com a posição da mão, e aqui a posição da mão, ela vai ficar numa posição relaxada, onde, de acordo com o trecho da música, ela vai cobrir, você vai ter cada nota embaixo de um dedo. Então, você vai, a todo momento, facilitar o seu dedilhado. Então, se eu estou tocando uma música aqui, Ana Maria. Então, quando eu mudei aqui para essas notas, eu mudei minha posição da mão. Então, eu tenho cada nota embaixo de um dedo aqui. Então, eu tenho a mão, minha mão, ela não levanta. Isso aí, se eu fosse dar uma dica, seria essa. Você encontrar a posição da mão e manter a mão na posição ideal para você articular aquele solo. Então, se aqui eu estou num acorde menor, eu já deixo aqui, ó, o arpejo menor, eu já deixo a mão aqui como se eu fosse tocar um acorde. E aí eu toco. Qual é o outro? Um arpejo dominante. Aí eu já sei que eu vou usar essas notas. Aí já mudei. Então, isso pode até incorporar esses elementos harmônicos no seu solo. Então, se eu tô aqui, ó. Então, eu dou essas chamadinhas de acorde e isso vai melhorar bastante. Então, tem várias outras coisas para falar. Eu podia fazer um vídeo aqui só sobre a dimensão da mecânica, da técnica. Na verdade, eu tenho uma ideia de escrever um livro para cada uma dessas dimensões, né? Um livro falando só de percepção, outro só de harmonia, outro só de técnica, porque dá para aprofundar bastante coisa que num vídeo aqui a gente não tem muito tempo para falar assim, e a ideia desse vídeo também não é nem essa, é apresentar de uma forma mais ampla. Então, se você gostou dessa ideia, quer ver mais isso, pode curtir aqui esse vídeo para eu saber que você quer mais conteúdo desse, e pode deixar também aqui nos comentários qual é a dimensão que você tem mais dificuldade. Conta o seu exemplo, que aí a gente pode gravar aí vídeos próximos com esse tema. E eu falei da falta de teoria, da falta de mecânica, agora a percepção. Então, se você sente que sua percepção é fraca, e aqui eu vou me incluir nesse time, porque durante o meu aprendizado, eu tenho esse perfil de ser meio que o calculista, eu tinha uma lógica
Então eu conseguia entender facilmente as escalas, formação de acordes, campo harmônico, e daí a posição dos dedos, dedilhado, mas a percepção não desenvolveu da mesma maneira. Então, por muito tempo, e até hoje eu acho que eu estou um pouquinho atrasado na percepção, mas de um tempo para cá, depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a aplicar isso que eu vou te falar aqui e melhorou bastante. Então, percepção é o que demora mais para desenvolver. Você não vai desenvolver a percepção com a velocidade que você desenvolve a mecânica. Em 6 meses, um cara que já toca um violão, por exemplo, ele equilibra o violão junto com a sanfona, só entendendo a mecânica. Então, se ele estiver realmente dedicado, tem condição de fazer isso. Em outros casos, pode demorar 1 ano, 2, para desenvolver essa parte mecânica. A teoria é rápida. Então, se você pegou 1 mês ali, 3 meses estudando fundo mesmo, você consegue entender a teoria. A teoria básica, né? Que aí a teoria mais avançada vai demorar um pouquinho mais tempo, realmente, que tem também tudo em 12 tonalidades, tem muita coisa. É uma tabuada mental, né? É mais ou menos como você aprender as operações básicas de novo, só que são outras operações e em vez de números, a gente vai operar com as notas da música. Mas a percepção é a que demora mais, é que necessita de uma maturidade maior para ser desenvolvida, mas é bem possível. E eu sou a prova disso. O que me ajudou foi cantar. Aprender a cantar melhora bastante a percepção. Quando você está falando da percepção melódica harmônica. Tem uns aplicativos também de treinamento de ouvido, que eu já fiz um vídeo, eu vou até deixar aqui no card, sobre um aplicativo que ele tem um joguinho, ele toca uma nota, a gente tem que adivinhar de ouvido qual é, e aí ele vai aumentando gradualmente o nível de dificuldade para a gente chegar no nível de reconhecimento legal. Beleza. Outra coisa que vai desenvolver a sua percepção é você tocar um outro instrumento, tanto instrumento de percussão, instrumento de melodia, instrumento de harmonia, porque naturalmente você vai tentar procurar no outro instrumento o som que você consegue, que você lembra do seu instrumento. Então você vai forçar a sua memória, você vai forçar entender ali, aí você começa a tirar a escala de ouvido, você começa a procurar onde é que está cada coisa de ouvido, e isso melhora bastante a percepção. E a terceira dica para desenvolver a percepção é você pegar uma música e transpor em várias tonalidades. Isso vai te dar uma percepção harmônica e uma percepção melódica. Você vai entender em cada tonalidade os caminhos. Porque se você for reparar bem, as músicas, elas obedecem, principalmente umas músicas de um determinado estilo, elas obedecem um determinado padrão. Uma finalização, uns clichês, progressões harmônicas. Então, quando você varre isso em todas as tonalidades, não precisa ser em todas, mas se você começa a transpor nas mais comuns, você vai perceber, por exemplo, que as músicas de Luiz Gonzaga têm o mesmo padrão harmônico. E aí que você aprende em uma tonalidade, você aprende em outras. Então, vai ficar mais fácil quando você for aprender uma música nova. A mesma coisa as músicas de Flávio José, que tem muita tonalidade menor. E aí aqueles caminhos que ele usa numa música, ele usa em várias outras. É claro que não vai ser exatamente igual, mas você consegue perceber a repetição desses padrões. A mesma coisa com Mastruz com Leite, Forró das Antigas. Então você começa a perceber alguns estilos, né, de repetição, de harmonia, e isso vai começar a estimular sua sensibilidade, sua percepção para reconhecer isso de ouvido, e aí quando você reconhece isso, você entende de uma forma lógica e consegue aplicar. Então, todas essas dimensões, elas se comunicam, então, e uma ajuda a outra. Por isso que é interessante a gente estar com essas dimensões muito bem equilibradas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa um comentário e vai ficar mais alguns vídeos aqui para você acompanhar. Beleza, Caba Véi? Tamo junto e vamos tocar sanfona. Valeu e tchau!